Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Diálogos com Ciência Podcast. Eu sou o professor João Henriques e o tema de hoje vai ser trabalho de conclusão de curso, o famoso e temido TCC. E para falar de um tema tão importante, eu chamei a professora mestra Michelle Haas para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, e a live aconteceu lá no Instagram do Diálogos com Ciência, @Diálogos com Ciência. E vocês vão ficar agora com os melhores momentos dessa nossa conversa. A Michelle ela é doutoranda em administração na UFSC, mas ela é mestra em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais pela Universidade Federal de Pelotas. Ela é técnica em qualidade pelo SENAC, especialista em metodologia para o ensino superior e EAD, avaliadora de periódicos científicos nacionais, e ela é membro do NICO, que é o nosso grupo de pesquisa. Ou seja, a Michelle tem toda uma bagagem para poder conversar com a gente sobre esse tema de hoje. Então, a gente vai dar início trazendo justamente essa questão. Como é que a pessoa tira essa barreira de começar o TCC? Eu acho que, João, comentar um pouco sobre por que talvez surgiu essa questão. Eu estava refletindo um pouco sobre da onde que vêm as questões. E uma coisa que eu noto, assim, dos alunos que eu já ajudei a orientar, enfim, dos alunos de graduação que eu conheço, é a questão assim, bom, eu estudei aqui, foram 8, 9 meses de teoria de mercado, né, porque eu estudo para o mercado, eu saio daqui para o mercado e, de repente, eu tenho que fazer uma pesquisa científica, porque em algumas instituições isso não é muito cobrado, enfim, é uma questão deixada um pouco de lado durante a graduação, isso é realidade. E aí chega no momento, bom, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que fazer um trabalho de conclusão de curso. Por onde começar, né? Como fazer, né? Como fazer o TCC? E aí a Michelle também trouxe uma dúvida durante a semana, que era justamente se você começava definindo o tema, ou se você definia primeiro quem era o seu orientador, quem seria o seu orientador. Eu, particularmente, acho que a gente deve começar pelo tema. Por quê? Porque fica mais fácil para que o aluno, para a pessoa, né, me colocando no papel do aluno, para que o aluno ele consiga gostar daquilo e terminar. Porque tem muita gente que eu conheço que começa a fazer algo porque o orientador mandou, que é do grupo de pesquisa do orientador e etc e tal, e aí termina não gostando daquilo, fica com aquele sentimento de pesar, faz por obrigação, e isso dá um peso tão grande que muitas vezes o aluno deixa de lado o TCC, ou acha que o TCC é um bicho de 7 cabeças. A gente está tratando aqui basicamente de uma monografia, né, de um trabalho de conclusão de um curso de graduação, então ele não exige uma profundidade maior na pesquisa científica, mas se você tiver algo que lhe encanta os olhos, você vai querer ler mais sobre aquilo. Você vai querer ir mais a fundo. Pelo menos é o meu entendimento. Não sei se a Michelle concorda com isso. Eu tenho, assim, duas visões, entende? Porque, às vezes, eu já peguei aluno assim, bom, tu gosta do quê? Eu não sei. Sabe, o aluno diz assim, eu não sei, porque eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C. Então, o que eu converso com esse pessoal, né? Então, tu tenta buscar aquele professor que durante a tua graduação, tu teve a maior afinidade. Tu acha que foi uma pessoa que conseguiu te passar conhecimento, foi uma pessoa que tu acha que tu vai ter uma certa afinidade para trocar ideia, enfim, para tentar conseguir alinhar isso. Mas, claro, né, dentro de uma temática que essa pessoa goste. Dentro dessas áreas, assim, que a pessoa se identificou também. Porque, às vezes, eles não sei, eu sinto, assim, que às vezes é tão perdido que eles não sabem nem o que é o tema. Nem assim, bom, tá, mas do que eu gosto? Sabe? Do que eu vou pesquisar? Alguns alunos, né? Claro que não dá para generalizar, já tem o pessoal que já é mais
já sabe mais o que quer fazer, o que gosta, por vezes já trabalha na área, enfim, já teria lá Ou fez uma iniciação científica, né? Ou uma iniciação científica. Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, eu fui uma pessoa, como diziam os professores, dentro daquela turma era fora da curva. Por quê? Porque eu já fazia 2 anos de monitoria, e a minha monitoria foi quase que uma iniciação científica, porque eu juntava a escrita de artigo, a pesquisa, né, que era da iniciação científica, juntava com a questão da monitoria, né, na sala de aula. Então, eu já tinha passado 2 anos pesquisando, para mim era muito tranquilo, enquanto para os meus colegas era uma coisa louca, sabe? O que eu vou fazer? Eles ficavam sem saber nada. Vamos lá. Você falou do tema, você falou que às vezes o aluno ele não tem essa vivência, ele não sabe qual o tema ainda, está muito perdido. Qual é a diferença, então, entre o tema e o problema de pesquisa? Porque se eu achar o tema, eu já posso fazer o meu TCC? Como é que funciona? Não, isso é uma outra questão muito importante para levantar, né? Porque, inclusive para nós, né, quando a gente começou, e até hoje a gente tem toda essa questão de delimitar, né, até chegar a um problema. Eu tenho um tema, bom, eu quero estudar, vamos supor, vou, sei lá, dizer o que eu fiz no meu TCC. Empreendedor, eu quero ser empreendedorismo. Esse era o tema que eu queria, estudar empreendedorismo. Mas até chegar ao problema de pesquisa em si, eu tive que delimitar esse meu tema, assim, olha, afunilar ele ao máximo, sabe? Porque era o que do empreendedorismo eu quero estudar, com quem que eu vou estudar, entende? Até conseguir formular esse problema. Bom, depois, né, o que eu vou utilizar para pesquisar, enfim. E muitas vezes, pelo que eu vivenciei até hoje, né, é uma questão difícil de colocar na cabecinha do pessoal da graduação, porque nem eu digo, existe uma distância muito grande, né? Pelo menos na instituição, como disse a Ana, depende da instituição. Na instituição, nas turmas que eu peguei, existia esse distanciamento muito grande, né? De pesquisa, de pesquisar, né? E do que eu aprendi. Então, se alguém te disser assim, olha, eu quero estudar empreendedorismo, pronto, esse aqui é o meu problema, esse daqui é o meu objetivo, e eu vou estudar empreendedorismo. Isso é o melhor dos mundos, né? Quando alguém chega dizendo, eu quero estudar empreendedorismo e eu quero estudar isso dentro de empreendedorismo. Em relação a tema e problema de pesquisa, eu acho que é justamente isso mesmo que a Michelle falou. Digo eu acho, mas a gente se baseia muito no conhecimento científico, o que é que a gente aprende em metodologia de pesquisa. E o tema é algo que é mais geral, é algo que é mais amplo. O aluno que chega dizendo, eu quero estudar marketing digital, por exemplo. Tá, marketing digital é o seu tema, mas o que dentro de marketing digital? Porque tem muita coisa. Então, saber o tema já é meio caminho andado, porque já é algo que o aluno se interessa. Então, ele vai querer ler, a gente presume isso, né? Que ele vai querer ler sobre aquilo. Então, é sobre marketing digital? Ok. Veja o que é que tem de publicações sobre marketing digital, vá mais a fundo para você achar um problema. Problema é aquilo que você quer saber sobre. Dentro de marketing digital, eu quero estudar como é que as empresas podem se beneficiar do marketing digital neste momento de pandemia. Eu já tenho um problema. Coloca lá no funil, começa aqui cheio de ideias e vai afunilando até chegar no problema. E aí, quando a gente chega no problema, vem uma dúvida. Tenho o problema, tenho o tema, tenho o problema. A minha dificuldade é em estabelecer os objetivos da pesquisa. Como é que a Michelle procura aí essa? Se você já tem o seu problema de pesquisa, os seus objetivos estão ali. Qual que é o teu problema? Meu problema de pesquisa no TCC era eu queria saber, né, como que eram as características empreendedoras dos alunos das instituições de ensino de Pelotas. Qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era identificar, caracterizar, né, o perfil empreendedor
de alunos de instituições de ensino da cidade de Pelotas. A partir disso, eu vou definir, então, os meus objetivos específicos, que vão partir desse problema de pesquisa, desse objetivo geral. É tudo uma ligação, né? Até fica se perguntando assim, mas é um repeteco. É um repeteco. Mas se tu tem o teu problema, tu tem o restante. Em relação ao objetivo de pesquisa, os objetivos, eu acho o seguinte: o seu objetivo geral é tudo o que a Michelle falou. Você tem que construir uma linha de raciocínio. Os objetivos, eles têm que casar, tem que ter uma linha, uma fluidez no pensamento. Você tem um tema? Ok. Do seu tema, você vai costurando, você vai falando, né, sobre o seu tema, até que você ache um problema. Achou o problema? É nesse problema que você foca para o seu TCC. Não vai falando de quando surgiu, vou pegar aquele exemplo do marketing digital. Não vai falando de quando surgiu o marketing para poder chegar no marketing 1.0, 2.0, 3.0, e aí chegamos no marketing digital, marketing 4.0, interação, e blá, blá, blá. E paralelo a isso veio a web, internet, depois o web 1.0, web 2.0, interatividade, até que a gente chega em 2000 e não sei... Não precisa disso. Não precisa. Não precisa. E eu vejo muita gente errando nisso. Porque daí acaba que faltam algumas coisas, né, que precisaria ter, só que a pessoa já cansou. Eu já cansei de pesquisar, eu já cansei de escrever, e o importante faltou. E aí lá, quando vai, lá na frente, quando vai analisar os tais dos resultados, já tá tudo bagunçado, né? Porque, como tu mesmo falou, né, João, tudo tem que começar a casar. Quando tu vai analisar os teus resultados, a tua análise, a tua discussão tem que conversar com os teus objetivos. Porque se eu pegar o teu TCC, for da tua banca, eu vou olhar, bom, quais são os objetivos e vou continuar a leitura do trabalho. Bom, mas ele me colocou A, B, C aqui e não estou falando nada disso, entende? Então, é assim, eu tenho para mim que o objetivo é o que eu quero responder com essa pesquisa. Então, eu pego o objetivo e busco aquela resposta. Focar nisso. Desculpa. Não, focar nisso, exatamente isso. É focar no que você quer responder. Porque aí termina que, principalmente em estudo quando é qualitativo, em pesquisa quando é qualitativa, a gente vai a campo e pega muito mais informações do que a gente queria. Digo por experiência própria. Quando a gente faz um questionário, a gente aplica o questionário e tudo que a gente quer saber está ali no questionário. Pelo menos tudo o que a gente entende que vai ser necessário. Quando a gente vai fazer uma entrevista, é diferente. Porque a pessoa que está sendo entrevistada, ela começa a falar, isso se você der abertura, se você fizer com que a pessoa tenha uma relação de proximidade, que é o que a gente entende que a entrevista tem que ter. Então a pessoa ela vai começar a falar, e você tem que deixar ela falar. Não busca trazer para o tema. Mas às vezes ela fala coisas que vão despertando em você outras curiosidades. E essas outras curiosidades podem não ser importantes para o seu trabalho. Podem não estar naqueles objetivos que você estipulou lá na hora que você achou o problema, definiu o objetivo geral a partir do problema, obviamente. Na maioria das vezes a gente só pega o problema lá, a pergunta de pesquisa, muda a pergunta de pesquisa para colocar um verbo e um ponto final no final, e pronto, aquilo ali já é o seu objetivo. Divide o objetivo geral, né, em pequenas frações, que aí seriam os objetivos específicos. Termina sendo repetitivo, como a Michelle acabou de falar, mas é isso. Você quer responder o que dentro dali? Isso aqui com isso aqui, ok. Essa relação com essa. Isso aqui para esse público. Beleza, esses são seus objetivos específicos. Só que aí, por exemplo, na pesquisa qualitativa, quando você vai a campo, faz entrevista, vem tanta informação que nas análises é muito mais fácil de você se perder. Porque aí você vai querer inserir partes que para você foram extremamente relevantes, mas que não estão respondendo àqueles seus objetivos primeiros. É complicado. Então você tem que... É complicado. Não se tem, né, aqueles resultados ali numéricos, né, maravilhosos, lindos, que tu põe ali num software, eles trazem números lindos.
A Michelle é Que é uma coisa mais... e eu sou qualitativo. Então, para ela, os números são maravilhosos. Maravilhosos. Sabe? O modelo, quando acha ali o modelo, as relações. É tudo muito... Eu já fico... Então, né? Vamos pensar direito aqui. Como é que acontece isso aqui? Que relação é essa? O que isso quis dizer, né? Mas, enfim, no quantitativo é que nem a gente sempre discute, né? Qual é o quântico, qual é o melhor? Não tem o melhor, entende? Não tem. Vai acabar que tu vai ir para um lado, tu vai ir para o outro. Enfim, mas é de cada um, não há melhor ou não há pior. Tanto que eu acho que um casamento das duas sempre é bem-vindo. Na minha dissertação eu senti falta de um pedacinho, de um pouquinho de quali. Se eu tivesse uma discussão, uma análise quali, eu teria algumas coisas a acrescentar a mais na minha dissertação que eu não pude colocar porque não estava no meu método, enfim. Mas, voltando para essa questão que o João estava falando, do qualitativo vai aparecer muita coisa, vai ter, então, nossa, que linda essa frase que a fulana falou, achei muito interessante. Cabe aqui? Não, não cabe. Entende? Tem que saber o que tu vai usar, o que tu não vai usar. Depois tu senta e vê se tu tem dado o suficiente para talvez uma outra discussão. Pode ver que dentro das entrevistas que tu fez, avançou um pouquinho mais, tu pode tirar uma outra pesquisa, mas enfim, se é uma coisa mais avançada, que eu acredito que não é tirar, né, o mérito de quem está fazendo um TCC, mas é um olhar de um pesquisador que já avançou um pouco mais, né, de ver ali nos teus dados se tu tem algo a extrair, né, daquilo, mas tu tem que responder o teu objetivo de pesquisa sem extrapolar, sem fugir do que tu tá abordando, entende? E só para finalizar um pouco da discussão qualioquante, deveria de entrar lá na parte método, é só assim, gente, não é que um é mais fácil que o outro. Os dois são difíceis. Não. Exato. Porque assim, um tu vai trabalhar muito no começo e o outro vai trabalhar muito no final. Não, e tem muita gente que diz, um é mais rápido do que o outro. Não é questão de rapidez, porque talvez você colete dados muito rápido, mas na hora de analisar, dá uma númerozinha. Porque nem sempre é o que a gente espera, né? Até a principal dificuldade, que é a de começar, às vezes é porque as pessoas elas se prendem muito no intuito de eu tenho que escrever algo muito bom. Não tem como você escrever algo muito bom se você não escrever nada. Se você não sentar e escrever alguma coisa. Então escreve o que você acha, o que você está pensando, o que é que tal autor disse, que pode ser interessante, porque a partir desse começo da escrita é que você vai desenrolar. Entende? Essa questão do eu tenho que escrever, né? O que eu vou escrever é outro ponto, né, João? São vários pontos nessa discussão. Mas porque o aluno, às vezes, ele vem assim, olha, eu preciso ter volume, então eu preciso escrever. E às vezes não é isso, sabe? Às vezes tu não precisa ter ali um grande volume. Tu escrevendo o que é ideal, o que deve estar dentro dos teus TCC, é maravilhoso, entende? Tu não precisa sair escrevendo. E principalmente agora, sabe? No tempo que a gente tá. Deixa eu só reforçar aqui a questão do método, a importância que o método tem, porque ele vai dar sustentação para o seu TCC. É ele que vai dizer para a banca se você fez um trabalho que realmente ele tem alguma contribuição, que realmente ele é robusto, como a gente fala, né? Ou se você fez Mas enfim, eu só quero reforçar uma coisa assim, que a gente está falando, né? De TCC. Então, reforçar a parte do método, conversa com o orientador. Porque é uma coisa assim, tu não vai saber qual é o melhor a utilizar. Tu não vai ir atrás de, eu vou pesquisar método. Tu vai entender o que é, tu vai entender por que serve. Mas eu, Michelle, tenho que... Quem vai te dizer, olha, eu acho que para te chegar nisso que tu quer, esse é o caminho. Esse é o método que tu vai utilizar. Querendo ou não, é o teu orientador, sabe?
por vezes ele vai ter aquela questão do quali-quant, né? Que é a briga do quali-quant. Ah, eu sou quant, então tu vai ter que usar qualquer coisa quant. Eu sou quali, então tu tem que usar qualquer coisa quali. Mas, enfim, só para dizer assim, olha, tu não vai buscar literatura e livros e tudo mais de método, enfim, para colocar na tua pesquisa, né? Isso é uma questão que eu tenho que no TCC, mais que em qualquer lugar, é muito mais orientador do que o aluno, exato. Só faltou um tópico que foi sobre a coleta de dados. Tá, já tô aqui para ir coletar os dados, só que eu tô com dificuldade na coleta de dados. Então, o que é que eu posso fazer? Então, a gente já tinha conversado antes, e aí a gente estava pensando em possíveis soluções. Você pode utilizar essas ferramentas da tecnologia, né? Tudo que a gente tem agora de disponibilidade para fazer, por exemplo, a entrevista. Faz entrevista. Como? Grava uma chamada de vídeo, seja Instagram, seja WhatsApp, seja pelo Facebook. Faz uma videochamada, vai pro Skype, enfim, faz essa entrevista acontecer. Grava, sabe? Grava no WhatsApp, pergunta, a pessoa grava a resposta. Enfim, eu não conheço nada que proíba isso. Olha, não pode ser assim. Ou então pode fazer, sabe o que pode fazer? Análise de dados secundários. Se couber na pesquisa, claro, no seu problema lá. Você pode fazer uma análise de dados secundários lá com blog, com jornal, com livro, se for esse o caso, tá? Tem também netnografia, mergulha aí na netnografia, pergunta para o orientador como é que eu faço uma netnografia. Daí os pontos, o que é que eu preciso? Pensa em outras situações. Pois é, o tempo está chegando ao final. 1 hora. Pois é. Pelo menos a gente respondeu tudo que estava aqui no roteirinho do que as pessoas tinham perguntado durante a semana. Tem muita coisa para falar, né? Muita. E a gente não gosta de falar também. Michele, quer se despedir? Agradecer, né? Agradecer por o João ter aceitado, né? A nossa ideia doida de fazer vamos fazer uma live, João. Quem sabe fazer uma live, falar do quê? Vamos falar de TCC, porque era uma coisa que eu tinha algum público que dizia para mim que tinha que me apresentava essa dificuldade. Enfim, muito obrigada por quem assistiu, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Obrigado, Michele. Obrigado a todo mundo. Quando vê, a gente traz outros tópicos. Beijo, beijo. Obrigada a quem assistiu. Obrigada, João. Tchau, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado por estarem aqui mais uma semana acompanhando nosso podcast. Espero que essa tenha sido uma conversa que esclareça diversos pontos, né, na construção do TCC de vocês. Para quem tiver dúvida, para quem quiser assistir a live completa com 1 hora de duração, ela está disponível lá no Instagram, @dialogoscomciência, tudo junto e sem acentuação. Ok? Muito obrigado, fiquem todos bem e até a próxima semana com mais um Diálogos com Ciência Podcast. Abraço e tchau, tchau.